gente aqui no programa Redação no Ar falou sobre o aumento do preço do leite, que tem chamado a atenção de uma forma até assustadora aí para quem vai ao supermercado. O presidente da FETAG, com quem falamos ontem, chegou a dizer que em alguns pontos se vende a R$ 10 a caixinha do leite. Não é o que, pelo menos, se percebe aqui na região, onde está a quase R$ 8, que já é um valor muito elevado. Mas não só o leite, né, gente? É derivado, é queijo, é requeijão, é tantos outros produtos, é nata em relação ao queijo que tem chamado a atenção para quem vai no supermercado. E a gente está tentando entender e trazer para você também aí do outro lado, para o consumidor especialmente, o produtor também, a situação Cerca atual. de 20 mil produtores pararam os seus trabalhos no estado do Rio Grande do Sul, segundo a FETAG nos colocou ontem, né? E ele até chegou a dizer que não sabe para onde está indo esse dinheiro, porque o produtor não está recebendo aquilo que deveria, segundo ele, deveria estar recebendo R$ 3, está recebendo R$ 2,40, R$ 2,50, e embora tenha produtor que tenha nos dito aqui que estava recebendo, vai na próxima remessa receber R$ 3,04, né? R$ 3,04, mas mesmo assim, se acredita que vai estabilizar o preço do leite, quem sabe daqui a pouco vai baixar. E agora a gente vai ouvir o outro lado, ontem o lado do produtor rural, produtor do leite. Hoje o lado das indústrias que fabricam, que faz todo o processamento do leite e que acabam levando aí para os supermercados também. Estamos em contato com Darlan Pagliarini, o próprio Sindilate deu a informação dias atrás aí de 57%, né, de aumento do leite do início do ano até junho. Eu imagino que esse percentual já possa ter subido agora, porque estamos em 13 de julho. Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, Sindilate. Obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde, imagino que seja um dos cenários mais complicados que o Sindilate já tenha vivido. Tudo bem? Boa tarde, não sei se é o Ricardo ou o Marcelo que eu estou falando. Oi, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Eu que fiz a pergunta ao Ricardo e o Marcelo está conosco aqui também no estúdio. Tá. Ricardo, excelente essa tua introdução, né? Com relação até ao cenário, né? A gente tem... Eu já estou com 15 anos de sindicato, a gente tem vivido os mais diversos cenários, tá? Quando realmente esse preço atinge esse valor ao consumidor, também não é muito confortável, né? Mas eu diria que é muito mais complicado quando efetivamente a gente não consegue cobrir os custos, né? E foi o que ocorreu desde o início de 2021, ou sendo mais pontual no final já de 2020, depois terminou aqueles auxílios emergenciais, né? Atividade leiteira, e principalmente vou colocar aqui os 3 principais produtos, né? Até para que a gente concentre, né, justamente em alguns produtos que são de grande consumo em massa, que é o leite de caixinha, né? O leite em pó e o queijo, seja ele o colonial ou o mozzarella, o lanche, né? Então, só para a gente ter uma ideia, no ano passado, a gente repassou de preço aos produtores, na expectativa que se conseguisse repassar ao consumidor também, em torno de 13%, né? E efetivamente não se conseguiu a parte da indústria, o consumidor responder por essa questão de reajuste, né? Lembrando que só a inflação no ano passado foi em torno de 10%, né? Então, leite de caixinha, a gente conseguiu repassar um pouco mais de 1% ao atacado, né? É importante dizer assim, a gente não consegue chegar ao preço ao consumidor, mas claro que ele é resultado também, né? E o queijo e leite em pó em torno de 5%. Então, a gente teve aí já uma defasagem de 5% no ano, mas mensal muito maior, né? E nesse meio tempo, né, desde o evento da Covid, tanto produtores quanto indústria tiveram uma elevação muito grande nos seus custos, seja na embalagem, energia elétrica, não vou falar nem do diesel, né, mas só para a gente ter uma ideia, entre o que impacta no custo de produção, né, hoje toda a coleta de leite, a gente acaba
tendo que usar a logística do caminhão, então é diesel, né? E no final de 2020, por exemplo, custava para a indústria, né, em média, claro que às vezes tem ponto um pouco mais próximo, mais longe, em torno de 7 centavos o litro para coletar esse leite nas propriedades. Hoje, esse custo ele já está em 15 centavos, né? Só para a gente ter uma ideia nessa questão de custos, né? O preço ao produtor, né? Eu vou discordar redondamente da questão do que foi colocado ontem, né? O produtor que está recebendo agora em julho, né? Teve empresas que já pagaram, outras estão pagando. Normalmente, esse período de pagamento ele vai desde o dia 1º ou 5 até o dia 15 no máximo, né? O mês de junho, o produtor está recebendo aí, vou colocar em banda de preço, entre 2,80 a 13,60, né? Tem exceções, talvez, não vou dizer que não possa ter produtor recebendo menos que 2,80, né? Como produtores que recebem mais do que 13,60. Agora, abaixo de 2,60, eu te diria que não existe pela seguinte situação. A empresa que pagar abaixo de 2,60, nós estamos falando do valor de referência do Conselheite, né? Que foi 2,60, se não me engano, o valor básico, né? Se a empresa pagar abaixo disso, ela não pode ser aproveitada de crédito da matéria-prima. Então, eu diria assim, não existe essa possibilidade. E tanto é que 2022 até junho, por isso que a gente tem esses dados até junho, nós vamos ter a reunião do Conselheite agora na próxima terça-feira. Então, eu falo em cima de dados consolidados, né? Foi repassado ao produtor de janeiro a junho 61%, né? O HT, que tu mencionaste, a gente conseguiu repassar o atacado 57% em junho, né? Com certeza, julho ele continuou subindo esse preço do leite, né? E ali, esse dado que a gente tem de junho é até os 10 primeiros dias de comercialização, então a gente tem uma defasagem de quase um mês, né? Então, ele realmente, também é correto a informação de abandono de produtores, né? E esse abandono, aí tem diversas variáveis, tá? Mas uma variável que pesa muito é o resultado da atividade econômica, né? Então, o produtor passou o ano passado e esse início de ano, dependendo como é que é o gerenciamento da propriedade, muitas propriedades com resultado negativo ou próximo a zero, e é uma atividade que efetivamente o produtor trabalha de segunda a segunda, né? E ela também requer um esforço físico, né? Que outras atividades está muito mais automatizado. Então, esse é um fator que o produtor abandona a atividade. Outro é a sucessão rural, né? Os filhos às vezes não querem ficar na atividade. O outro é a questão da aposentadoria, né? E esse é um movimento também, Marcelo, é importante colocar, que é um movimento mundial, né? Essa questão de abandono da atividade, claro que às vezes ocorre uma situação um pouco mais de números mais expressivos, né? Então, a gente também tem que recordar, né, que nos últimos 3 anos, né, principalmente o Rio Grande do Sul, vem sendo castigado com a falta de chuvas, né? Esse ano de 2022 talvez tenha sido um dos piores anos, até justamente porque 2021 e 2020 a gente já teve poucas chuvas, então isso vai se agravando. E essa questão até de preço hoje praticado, que ele efetivamente fugiu de qualquer previsibilidade que alguém do setor pudesse fazer, né? Se dá esse fato a partir de abril, né? Por que abril? Abril é o pior mês de produção de leite no Brasil todo, né? E normalmente nesse mês de abril
as grandes indústrias de chocolate, de massa, né? Eles usam muito a questão do leite em pó, né? E normalmente nesse período que tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná está havendo a transição do término da entre safra para começar efetivamente a nossa safra, né? Mas Goiás e Minas, né? É o período que eles iniciam entre safra, então funciona ao contrário, né? Enquanto nós começamos a aumentar a produção, a região Centro-Oeste, que ela é responsável por em torno de 60% da produção nacional, ela começa em declínio, né? E aí, quando esses atacadistas foram atrás de fornecimento desse leite em pó, principalmente na Argentina e no Uruguai, esse produto não tem, né? Porque a estiagem também atacou, né, de forma talvez até mais forte a questão da Argentina e Uruguai. E aí começou uma questão da oferta e procura, nós tínhamos uma questão de custos de produção reprimido, que já era para ter sido repassado, né? E aí houve essa questão de reajuste, que agora a sinalização que a gente tem é de que está havendo alguns ajustes de preço, mas muito mais pontuais, né? Eu diria que realmente a gente tenha passado por a situação do boom de preço, dessa aceleração de preço, principalmente no final de maio, durante todo o mês de junho, né? E julho ainda, algumas situações pontuais. Mas claro que, deixando claro que nós, indústria, né, nós não chegamos na mesa do consumidor, quer dizer, se está sendo pago R$ 8,00 ou R$ 9,00, né? Também temos que entender que o varejista também tem seus custos de distribuição, e hoje eu diria que uma das questões que a gente acaba tendo diferenças de preço em diversas regiões do estado é o custo da logística, né? Talvez aí a região de Lajeado, Estrela, Teutônia, talvez tenha hoje, né, o leite de caixinha talvez o mais barato do estado do Rio Grande do Sul, por justamente concentrar um grande número de indústrias, né? Então esse custo de logística ele se torna menor perante, eu vou pegar aí a região de onde eu sou natural, que é Ijuí, que é uma grande produtora de leite, mas que esse leite tem que vir transportado até Teutônia, por exemplo, e depois retornar. Então, com o preço que está o diesel, já dá para imaginar que realmente essas questões de custos que chega ao consumidor, ele chega com valores até diferenciados, dependendo da região do estado do Rio Grande do Sul. Pois é. Darlan, mas até para a gente ver, aqui o senhor está falando, né, que nós temos um dos preços mais baixos do leite no estado e ainda assim aqui também está alto, né, até pelo que a gente vinha pagando. E aí o Sindilat está passando a informação até o início de junho, é verdade, de 57%, agora pode ser 61% de aumento, mas a gente encontrava a caixinha de leite aí a R$3 no início do ano, um pouco menos, um pouco mais, agora está R$7 e quase R$8 aqui. Então, se formos pegar por essa comparação, chega a ser mais de 100%, até o queijo. Dias atrás eu fui no supermercado e me apavorei quando a moça me ofereceu o queijo e, na verdade, quando ela imprimiu, né, e aí saiu o valor, eu falei, não, mas só um pouquinho, eu pagava R$10, R$12 a mesma quantidade de queijo, estou pagando 24, 26, e ela falou, quando eu entrei aqui 2 meses atrás no mercado, se cobrava R$30 o quilo desse queijo, e agora tava custando 65. Então, parece ser mais do que 100% de aumento. Não sei se isso não está batendo, ou por que de repente o mercado está aumentando, o que está acontecendo em relação a essas projeções que são feitas. Marcelo, aí é uma questão que reafirmar aquilo que eu já tinha posto, né? Na verdade, nós indústrias, ou falando também um pouco da questão dos produtores, nós chegamos até a rede de supermercado, né? Depois a margem que o próprio supermercado coloca em cima, né? Dependendo às vezes de que período ele comprou, quem é o fornecedor, né? Então a gente sabe que efetivamente, né, conforme tu colocou,
leite a R$13, que era muito normal, até abaixo desses R$13, onde entrava nas promoções de supermercado, né? Ficou como saldo esse período que efetivamente o custo de produção não cobriu, né? Essa diminuição de produção de leite no Brasil como um todo, não é só a questão do Rio Grande do Sul, né? O Brasil todo, no primeiro trimestre desse ano de 2022, comparado com o último trimestre de 2021, nós reduzimos 10% a produção, a oferta de leite no Brasil todo. Isso representa um pouco mais de 500 milhões de litros a produção nesse trimestre, em torno de 5,7 bilhões de litros, e o que reduziu foi 570 milhões. Isso dá mais ou menos, só para a gente ter uma ideia de quanto que enxugou a oferta de lácteos, é a produção total de Santa Catarina. Fosse tu tirar Santa Catarina da produção, que é um player importante na produção, de não ter essa oferta. E essa mesma queda de produção se registrou também na Argentina, no Uruguai, né? Aí eu vou entrar na questão mais macro, na própria Europa. Hoje está tendo uma redução de produção, pelo aumento de custos, mas principalmente pela questão ambiental de controle da emissão de carbono, né? Então, a gente tem algumas questões que são novas, de certa maneira, ao consumidor, né, nesse momento do preço dos alimentos, né? E aí a gente pega não só a questão de leite, queijos, enfim, né? Claro que chama muito atenção porque essa escalada de preço, ela se dá justamente nos últimos 60 dias, né? Diferente de outros produtos que, se a gente fosse comparar em termos de índice de correção da carne, né? De início de 2021 com o preço atual e comparasse com a questão de lácteos, né? Mas, de novo, o preço é o atacado. No varejo, a gente não consegue ter contabilizar isso, né? Essa bonificação, porque aí nós estamos trabalhando, né, num produto que ele não é tabelado e que é de livre comércio. Então, fica também por parte do consumidor voltar a períodos, né, de fazer a consulta de preço, onde é que está mais em conta essa questão. Agora também, de outro lado, né, essa valorização do preço do leite motiva, né, a que o produtor possa continuar na atividade, aumentar seus investimentos para aumentar a produção. A situação que a gente tem vivido no Rio Grande do Sul, principalmente, desde 2017, o Rio Grande do Sul vem perdendo produção ano a ano, né? Um pouco é por relação de preço, o outro é a própria política tributária que se tem do setor perto dos outros estados, né? Enfim, né? Tem essa questão ao consumidor, né? E a gente sabe que principalmente o leite de caixinha, leite em pó e esses queijos, o mussarela e o lanche, ele é de consumo de massa, né? E a grande população, ela não teve incremento de renda, né, tão suficiente com relação a isso. Agora, é claro que também, né, uma coisa que é importante destacar agora em 2022, né, que esses auxílios, né, sociais que o governo está colocando, né, isso traz renda efetivamente para aquelas pessoas que não têm renda, né? E não tendo renda, ele tendo essa renda, a primeira coisa que ele faz é comprar alimento. Então, eu te diria também que nesse momento, né, mesmo com os preços altos que estão, né, as indústrias hoje não têm estoque, seja de queijo, seja de leite UHT, ou seja, de leite em pó, porque está muito ajustado a questão da nossa oferta por parte dos produtores ao mercado que está consumidor, né? A mesma, diria que nessa questão de preços também, quem iria imaginar que o diesel chegasse a esse preço, né? Que acaba
descontrolando muitas cadeias produtivas, né? E a cadeia do lácteo acaba trazendo ou carregando esse custo de logística que impacta em muito, né? Como resultado final ao consumidor. Darlan, exatamente sobre os valores que você está falando, acho que é uma pergunta que todo ouvinte gostaria de fazer para você e eu vou fazer agora a seguinte pergunta. Sobre valores, o que você acredita? Vai baixar e quando pode baixar diretamente para o consumidor? Olha, qual é a expectativa? Essa é a pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer a resposta, mas eu diria assim, tratando assim muito da questão real, né, é que ainda nós não temos uma oferta muito grande de leite para atender a isso, né? Eu acredito até que talvez haja, como coloquei no início da entrevista, uma certa estabilização do preço de alguns produtos e aí, ao mesmo tempo, também, né, alguns ajustes, né, daquilo que se tornou muito mais especulativo do que efetivamente justificaria todo esse preço ao consumidor, né? Então, isso é normal, não é que é normal, mas a gente sabe que acontece no mercado, né? E a questão de, mesmo tendo a questão de aumento de produção, que a gente começa agora a ter, agora no mês de julho, já cresceu a produção em relação a junho, né? Ele possa estabilizar, mas eu não acredito, né? Até para que a gente consiga manter esses produtores, manter a atividade com rentabilidade, voltar aos patamares, por exemplo, do leite de caixinha ao consumidor a R$13, né? Hoje, o custo de produção ao produtor, ele já, em muitos casos, já supera R$2,30, R$2,40, quer dizer, a não ser que, né, nós tivéssemos um recuo do preço do milho, do farelo de soja, o petróleo. Então, para que a gente pudesse voltar a patamares, né, de início de 2022, precisaria ter uma redução muito grande na questão de custos. Agora, se a gente tivesse a questão, não, o leite não vai subir, vai ter que ficar nessa situação, provavelmente o Brasil, em pequeno espaço de tempo, voltaria a ser um importador de lácteos, né? Porque ao mesmo tempo que esse preço ele subiu, né, acima da inflação nesse pequeno período, de outro lado nos garante uma questão de que vai continuar tendo excedente de produção, né? Eu também não está totalmente descartado essa questão que vai faltar leite no Rio Grande do Sul, até porque, e no Brasil, né? Até porque hoje o Rio Grande do Sul, 60% da sua produção tem que vender para outros estados. Então, tem o lado positivo, né, de que para a cadeia essa questão de retornar à rentabilidade é fundamental. E ao consumidor, né, a gente acredita que, por ser um alimento tão importante, com tantas propriedades nutricionais e tentar substituir o leite, às vezes por algum outro produto, a gente sabe que é muito mais caro. Mas essa questão, eu entendo de que com o passar do tempo, o aumento de produção, né, e que alguns custos gerais voltem a um status histórico normal, aí poderá ocorrer. Caso contrário, havendo uma questão de desequilíbrio, né, com os custos altos e uma redução de preço, invariavelmente a gente vai estar toda vez falando numa redução maior de produtores, uma diminuição da produção, e a gente sabe que se depender, às vezes, do mercado internacional para colocar produto aqui, provavelmente ele ficaria até muito mais caro do que hoje é pago pelo consumidor final. Ok. Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, o Sindilate, obrigado pela entrevista
e uma boa semana, um bom trabalho pela frente. Igualmente para vocês, fico à disposição também, é uma satisfação falar com o Lajeado e toda a região aí, né? E também tenha vocês aí uma boa semana de trabalho e consumindo todos os lácteos que são importantes para o nosso dia a dia. Uma boa tarde. Ótima tarde, já voltamos com notícia de destaque também as últimas da polícia.